O novo texto da NR1, incluindo os fatores de riscos psicossociais dentro da saúde ocupacional, vem transformar o bem-estar, o futuro do bem-estar nos ambientes de trabalho. Isso significa grandes oportunidades para quem trabalha, para quem é profissional dentro do desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou a professora Ângela Pelizer, sou doutora pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em saúde mental e bem-estar no ambiente corporativo. Sou idealizadora, fundadora e CEO do SEBEC, Centro Educacional de Bem-Estar Corporativo. E se você é alguém que já trabalha no ambiente organizacional com o bem-estar, ou se você tem o desejo e o propósito de trabalhar dentro dessa área, eu peço que fique até o final desse vídeo, para que nós possamos entender quais as oportunidades que o novo texto da NR1 nos traz e como nós, do SEBEC, podemos contribuir para que isso se torne realidade até o ano de 2026, que está muito próximo, e que você esteja preparado para isso. Fique aqui comigo, então. Bom, quando nós pensamos em um texto normativo, nós entendemos que agora nós temos uma oportunidade com peso de lei, peso de uma legislação trabalhista que vai realmente mudar o ambiente ou a história do ambiente corporativo, a história do bem-estar dentro das organizações. Quando eu iniciei meus trabalhos, a partir de 2017, 2018, dentro das empresas, levando o bem-estar, as empresas que faziam isso eram as empresas que já tinham entre os seus gestores, pessoas que pensavam à frente, que realmente queriam levar o bem-estar para a sua empresa. Hoje, com força de lei, nós temos a oportunidade de levar isso para todas as empresas. Então, eu gostaria de falar com você quais são as possibilidades de um profissional de desenvolvimento humano e organizacional, seja psicólogo, seja de outras áreas de atuação, mas que queiram trabalhar nesse movimento com o bem-estar, quais são as possibilidades? Quais são as oportunidades reais para o trabalho, do profissional de desenvolvimento humano? Primeiro, é possível fazer realização de avaliação dos fatores de riscos psicossociais e avaliação dos riscos psicossociais. E esse trabalho é de levantamento dos perigos, avaliação dos riscos, a entrega do relatório, que é a avaliação ergonômica preliminar, que faz parte da avaliação ergonômica preliminar, e a sugestão de planos de ação. Nós podemos também atuar com programas de gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, estando o plano de ação pronto com as sugestões, nós podemos entrar nas empresas e executar esses planos de ação, fazendo também as reavaliações periódicas. Além disso, é possível atuar com workshops, treinamentos de equipes, com conteúdos práticos, materiais de apoio, conteúdos online e presencial. É possível fazer aqui treinamentos dos RHs, né, os RHs internos das empresas, das equipes que vão atuar junto aos funcionários, aos trabalhadores, no desenvolvimento dos programas de gerenciamento de riscos. Então, é possível fazer isso. Além disso, é possível também nós trabalharmos com palestras. Palestras sobre gestão dos fatores de riscos psicossociais, palestras para empresários, para profissionais de recursos humanos, até para as equipes de segurança do trabalho. É possível levar palestras de sensibilização, de acolhimento, de conscientização acerca desse trabalho. E também é possível implementarmos programas de bem-estar
a médio e longo prazo. Quando nós pensamos no PGR, o PGR tem duração de 2 anos, se não houve nenhuma alteração dentro da empresa. Então, durante esses 2 anos, um profissional deve estar dentro da empresa, implementando programas de bem-estar, atuando na promoção de bem-estar. Não só na correção da doença, não só na prevenção da doença, mas na promoção de bem-estar integral dentro das empresas. Esse profissional pode ter um olhar, deve ter um olhar sistêmico, com programas sistematizados e estruturados, planejados. Então, se você tem interesse em uma dessas áreas, eu gostaria aqui de trazer para vocês quais são as contribuições que o SEBEC, Centro Educacional de Bem-Estar Corporativo, pode trazer para você nesse sentido. Como nós podemos preparar você para esse mercado que vai trazer muitas oportunidades reais para quem é profissional nessa área de bem-estar organizacional, de bem-estar pessoal, de desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. Primeiro, se você gostou da ideia de fazer a avaliação dos riscos psicossociais, entrar nas empresas e fazer esse diagnóstico, levantando os perigos, avaliando os riscos, entregando o relatório com a sugestão dos planos de ação, nós temos a formação que nós é, denominamos analistas de fatores de riscos psicossociais. Nós estamos trazendo aqui uma profissão. Essa formação te dá o título profissional de analistas de fatores de riscos psicossociais. É uma formação de 40 horas em que vocês vão aprender com vários profissionais a identificar os riscos, analisar os perigos, ou melhor, identificar os perigos, analisar os riscos e propor o plano de ação por meio de um relatório. Nós trabalhamos com uma metodologia validada no Brasil, que eu vou detalhar um pouco mais para vocês, e nós oferecemos para esta turma mentoria de 12 meses, para que ao longo de um ano, em que você vai começar o seu trabalho, você tenha a nossa supervisão, o nosso apoio. Nós trabalhamos com uma metodologia que vai te levar desde o conhecimento da legislação. Nossa metodologia se chama LAPSE-R. Cada uma dessas letras indica uma fase da operação, uma fase do trabalho de quem quer identificar os perigos, analisar os riscos e propor o plano de ação para ser executado. A primeira letra é a letra L do lápis R, é o conhecimento da legislação. Então, para que você possa entrar numa empresa e saber exatamente o que fazer, você precisa conhecer a legislação. Conhecer a NR1, a mudança na NR1, essa mudança, como ela está ligada e como a NR1 se associa, se relaciona com a NR17, que trata da ergonomia. Então, nós vamos ensinar e você vai ter domínio de toda a legislação voltada para o trabalho, para esse aspecto de segurança do trabalho. Aqui dentro da legislação também, nós vamos trazer convidados, um advogado trabalhista, mostrando e demonstrando como a empresa ganha fazendo esse gerenciamento dos riscos e o quanto a empresa perde não fazendo. A nossa convidada vai trazer números importantíssimos de como a empresa deve gerenciar esses fatores de riscos e quais são os prejuízos fiscais, financeiros que a empresa tem se ela não o fizer. A segunda fase da nossa metodologia é a fase com a letra A de análise inicial. Aqui nós vamos ensinar como conversar com as empresas, levar a sua proposta comercial para as empresas, como ter essas reuniões com os gestores para que você e
também os gestores, os executivos e a liderança, alta e média liderança, podem te ajudar a entender o contexto daquela organização para que você comece o seu trabalho de pesquisa e coleta de dados. Essa pesquisa, essa fase inicial, voltando ainda, nós também vamos ter o levantamento das pessoas que vão te ajudar nesse trabalho de pesquisa. A terceira fase é a letra P, de pesquisa e coleta de dados. Aqui nós vamos te ensinar as 4 etapas que nós utilizamos para fazer a pesquisa e coleta de dados. Muitas vezes nós ouvimos profissionais dizendo que para coletar dados é só aplicar um questionário, e não é o que o Ministério Público do Trabalho diz. Então, aqui nós vamos trabalhar com 4 ferramentas de utilização de pesquisa e coleta de dados: a observação do consultor, a, a entrevista, a conversa com os trabalhadores, como fazer um checklist tanto do que você deve observar, quanto do que você deve conversar com os trabalhadores, a aplicação dos questionários e a observação também, o levantamento de dados secundários da empresa. Dados como afastamentos, rotatividade e entre outros que nós vamos ensinar na formação. A letra S da nossa ferramenta, da nossa metodologia LAPS-R, é a síntese e tratamento dos dados. Síntese e tratamento dos dados entram em, em práticas, em ferramentas que vão nos auxiliar a fazer a análise de todas essas informações que nós levantamos. O Ministério do Trabalho nos orienta a fazer uma análise baseada na probabilidade e na severidade desses riscos, esses riscos psicossociais. Então, aqui nós vamos utilizar uma matriz que é também validada, nós utilizamos a matriz AIA, a matriz 5x5, para que você possa entender quais são os pontos mais sensíveis dessa empresa? Como é que você faz? É por setor? É por chefia? Como é que nós podemos fazer isso? E quais são as observações? Quais são os pontos focais que você deve ter, inclusive, para elaborar o seu relatório? Partindo para o relatório, então nós vamos na letra E de estratégia de ação, nós vamos ensinar como fazer o relatório, quais são os itens obrigatórios dentro do relatório, quais são os itens que são exigidos pelo Ministério do Trabalho, que serão verificados por auditores fiscais e, especialmente, como nesse relatório você vai orientar aquele que vai colocar em ação as estratégias para que os riscos sejam mitigados, fatores sejam eliminados, mitigados, para que haja prevenção da doença, de ordem mental, emocional ou social, ou ainda para que nós possamos promover o bem-estar. E a letra R da nossa metodologia é de revisão e monitoramento. Aquele que vai receber o relatório com o plano de ação deve sempre fazer a revisão, como um PDCA, sempre fazendo isso num processo cíclico, para que cada um dos fatores de riscos psicossociais sejam eliminados, mitigados ou tratados. Bom, mas se você não quer só fazer essa investigação e entregar o relatório para que outra pessoa coloque em prática, nós podemos também, e eu disse isso, implementar, executar os planos de ação que foram feitos até por você, se você quiser fazer as duas coisas, mas para que você possa fazer um programa de gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais. Aqui nós temos uma formação chamada gestão de impacto. A segunda formação, que é a gestão de impacto, ela tem 80 horas de duração e ela parte essa formação da gestão a partir das competências socioemocionais. Então, essa é uma formação executiva que prevê
Ela está baseada em quatro pilares. O primeiro pilar é do autoconhecimento, o segundo da comunicação, o terceiro pilar da liderança e o quarto pilar da inteligência emocional. Esses quatro pilares vão fazer surgir, vão ser desenvolvidos por 8 módulos. 80 horas, 8 módulos. Esses módulos são baseados nesses quatro pilares e esses quatro pilares vão cruzar e vão entrelaçar cada um dos módulos de maneira mais direta ou também indireta. Então, nós temos 2 módulos sobre autoconhecimento. Um deles, nós utilizamos o mapeamento dos modelos mentais, que é o DISC. Nós utilizamos o assessment das virtudes e forças de caráter para entender as forças pessoais das equipes, dos colaboradores, dos líderes. Nós também trabalhamos com comunicação, comunicação assertiva, comunicação não violenta e como desenvolver a política de feedback dentro das empresas. Um outro módulo é sobre a liderança, sobre habilidades socioemocionais da liderança. Para essa liderança, nós também trazemos um módulo, não só para a liderança, mas para pensar nessas habilidades, um módulo sobre inteligência emocional. E, por fim, os 2 últimos módulos, o primeiro deles é o engajamento e employee experience, ou seja, qual é a experiência do colaborador, do trabalhador, desde o momento do onboarding, toda a sua vida útil trabalhando nessas empresas até o seu offboarding, seja ele pela aposentadoria, seja ele pelo desligamento voluntário ou também por iniciativa da empresa. Como fazer o desligamento? E por último, o nosso módulo de segurança psicológica no trabalho, que é voltado especificamente para tratar. Aqui nós vamos ter os pilares da inteligência emocional, da comunicação, e nós vamos ter aqui na segurança psicológica do trabalho o atendimento da NR1 especificamente relacionado aos assédios de qualquer natureza. Se você, além de querer identificar os perigos, avaliar os riscos e entregar um plano de ação. Além de colocar em prática esse plano de ação, você olha para você, para o seu perfil, e você entende que você quer implementar programas de bem-estar de maneira sistematizada, sistêmica, organizada e estruturada. Programas de médio e longo prazo que você quer, além de tratar as doenças, mais do que isso, prevenir as doenças, né? Prevenir a saúde, a partir da saúde. Você quer mais do que isso, você quer promover bem-estar nas organizações. Então, a nossa formação ideal é o Chief Wellbeing Officer. É uma formação de 120 horas em que você vai entender como profissionais de desenvolvimento humano podem desenvolver programas de bem-estar estruturados dentro das empresas, com um acompanhamento de até 2 anos ou mais. Eu trabalho em empresas que eu estou lá desde 2018, com programas que vão com começo, meio e meio. Ou seja, nós sempre recomeçamos novas ações dentro das empresas para que as equipes, os colaboradores, os funcionários, os trabalhadores possam ter a promoção do bem-estar. Essa formação inclui, para quem vai fazer a formação CWO, Chief Wellbeing Officer, ele já vai receber junto a formação do gestão de impacto de 80 horas. Então, essa nossa formação Chief Wellbeing Officer, que nós carinhosamente apelidamos de CWO, ele vem, primeiro, com toda a esteira de possibilidades que o gestão de impacto traz, todos os 8 módulos do gestão de impacto. Eu esqueci de dizer que o gestão de impacto, para o final de cada módulo, que são aulas gravadas, vocês receberão
terão acesso a uma mentoria online ao vivo, para que a gente possa discutir os assuntos, aplicar práticas, tirar dúvidas sobre o módulo que vocês acabaram de vivenciar. O Chief Wellbeing Officer tem todos esses módulos, esses 8 módulos, sobre os 4 pilares, mais a noção de well-being, do que é levar bem-estar para as empresas, para as organizações. Então, são 5 encontros online ao vivo, de 4 horas cada encontro, em que nós vamos entender por que nós estamos levando o well-being? Por que levar o bem-estar? E não fazer como outros institutos sérios, o levar a felicidade para as empresas. Nós vamos entender o que é um Chief Well-being Officer, o que é essa profissão. Então, aqui é uma formação executiva, level C, em que nós podemos entender e nós podemos trabalhar a partir dessa profissão, nós podemos trabalhar de maneira dedicada a uma empresa, contratado por uma empresa, ou atender como consultor, treinador e mentor em várias outras empresas e até ofertar as nossas próprias formações. Nós vamos aprender a fazer, a trabalhar com indicadores, com mensuração. Nós vamos falar sobre o PERMA. Nós vamos trabalhar com orientação para que você possa fazer a prospecção nas empresas, apresentar as propostas de intervenção, as propostas comerciais, como trabalhar isso dentro das empresas, como levar o seu trabalho para as empresas, como implantar mentorias ou consultorias dentro de programas de bem-estar corporativo. Então, vocês vão ter mentorias individuais e em grupo para que você possa efetivamente trabalhar nessa área. Essas 3 formações também vão dar o direito a você oferecer para as empresas workshops, treinamento de equipes, palestras, e todas elas são validadas com o meu trabalho pessoalmente, e todas as 3 formações têm selo do MEC. Elas estão vinculadas a uma universidade, a Unifatec, em que nós ofertamos com selo do MEC para que você possa também, além de ter a toda a formação, todas as mentorias, você também tenha uma validação do Ministério da Educação para que você possa levar nas empresas e dizer que você tem uma formação validada. Gente, nós temos aqui hoje 24,7 milhões de empresas no Brasil. 20 milhões delas são pequenas e médias empresas, ou seja, nós temos muitas oportunidades de trabalho nesta área. E vou dizer uma coisa para vocês: ainda dá tempo de contribuir com esse mercado. Ainda dá tempo de sair à frente para que você possa ter uma formação séria, com validação científica, baseada em muitas outras pesquisas científicas e que você realmente possa entrar nesse mercado a partir logo do início, quando em maio de 2026 o novo texto da NR1 entrará em vigor. Se você gostou de uma ou mais dessas formações, nós temos vários planos para você, dependendo do seu perfil. Então, entre em contato conosco, a nossa equipe está de plantão para atender a cada um de vocês e para que vocês possam se ter uma formação para que você possa se preparar para que você possa trabalhar nessa área e, além, né, de ter uma remuneração, que você possa cumprir um propósito de levar o bem-estar para as empresas. Eu te espero na nossa próxima turma, seja ela qual for.